Fala galera, Cadu Arnelas aqui. E alguns dias atrás eu fiz uma publicação no meu Facebook criticando um projeto de lei do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, onde ele sugere aumentar o salário mínimo acima da inflação. E eu questionei, como pode um deputado federal não saber absolutamente nada sobre economia para apresentar uma proposta dessa? Disse que ele era um câncer na política e reafirmo o que eu disse. E a minha surpresa foram os comentários que eu recebi. Eu percebi que esse realmente é um assunto de utilidade pública. Muita gente está passível a cair nesse discurso falacioso do deputado Marcelo Freixo e, assim, ele não ajuda em nada a economia. Pelo contrário, ele prejudica. Um dos comentários que eu recebi foi: como pode um pobre ser contra o aumento do poder aquisitivo do pobre? Não, calma, jovem. Vamos ver se eu consigo explicar. Nesse caso, o pobre não tem nenhum tipo de aumento de poder aquisitivo. Muito pelo contrário. O poder aquisitivo do pobre ele reduz a zero. Por quê? Quando você obriga empresas privadas a pagar um salário acima da inflação, é a mesma coisa que você obrigar essas empresas a fazer corte de funcionários, demissões, aumento do desemprego. Pessoas que já estão empregadas, ao invés de aumentar o seu poder aquisitivo, passam a ficar desempregadas. E essas empresas, mesmo fazendo corte de funcionários, talvez elas venham a quebrar também, a falir. E nós, assalariados, dependemos de empresas privadas ofertando vagas de emprego. Ok? Por isso que a proposta do deputado Marcelo Freixo é um desastre na economia, chega a ser infantil. É como se a gente resolvesse do nada imprimir mais dinheiro para resolver o problema da economia que vai dar dinheiro para todo mundo. Nicolás Maduro tentou fazer isso. Vai tentar comprar um pedaço de carne lá para você ver a pilha de dinheiro que você precisa. Não é esse tipo de medida econômica que a gente precisa no país, definitivamente. Essa é a diferença entre o socialismo, que nunca deu certo na história da humanidade, e o livre mercado. Então, qual seria a solução, né, para a gente aumentar o poder aquisitivo da sociedade como um todo, mas nesse caso do pobre? Vou tentar explicar. No conceito de livre mercado, o Estado deve ser um Estado mínimo, para ter a necessidade de arrecadar o mínimo de impostos possível. Então, por exemplo, o Estado deve cuidar só de saúde, educação, segurança pública. Ele não tem que fazer intervencionismo na economia. O próprio mercado se ajeita por si só. Então, é exatamente isso que a gente viu nos Estados Unidos, Donald Trump fazendo, e hoje eles gozam de pleno emprego, a economia deles está mega aquecida, a moeda valorizada, enfim, o país vai bem. E é isso que nós estamos tentando fazer no país aqui no Brasil, através do atual presidente. Um dos comentários foi: como você está criticando Marcelo Freixo não sabendo nada sobre economia, se o Bolsonaro não sabe nada de comércio exterior, é um idiota, é um jumento? Então, peraí. Tudo que ele tem feito até o momento são medidas para gerar mais emprego. O que ele tem feito? Reduzido o custo do governo, reduzindo os gastos públicos, por isso a necessidade de fazer uma reforma previdenciária, que é o maior déficit do governo atualmente, maior do que saúde, educação, segurança, maior que tudo. O maior é a Previdência, ele está solucionando. Vai ter a necessidade de fazer uma reforma tributária. Com essa reforma tributária, sim, ele vai sugerir redução de impostos. Está no projeto de lei, está no plano de governo dele, que eu li, e obviamente seguindo a lógica do livre mercado. Essa é a proposta que ele vai apresentar e, consequentemente, a taxa de juros reduz, o dinheiro passa a valer mais, as empresas vêm investir no país, muitas empresas com muita oferta de emprego, e aí sim, quando existem muitas empresas necessitando de mão de obra e a maioria da população já está empregada, elas procuram e não acham, aí sim elas fazem uma oferta um pouco maior, um salário um pouco mais generoso. Assim nós conseguimos aumentar o poder aquisitivo do pobre, da população como um todo, né? Quando existe a necessidade de se oferecer cargos com salários melhores e principalmente porque a moeda vale um pouco mais. Então, eu faço um apelo para você que está assistindo esse vídeo para não se basear só no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo baseado em Von Mises, sobre o livre mercado. Existe a curva de
curva de Laffer, existe a curva de Laffer, que menciona exatamente essa diferença aí de um percentual maior de imposto com menos arrecadação, percentual menor de imposto com maior arrecadação. Então é o tipo de pesquisa que você tem que fazer, da mesma forma que eu fiz, para não correr o risco de cair nesse discurso falacioso de esquerda. É extremamente importante a gente ter a seguinte consciência: em país nenhum do mundo o socialismo deu certo. A gente tem exemplos de sucesso do livre mercado, do capitalismo, mas o socialismo não existe. Ou seja, essa proposta do deputado Marcelo Freixo, na verdade, ao invés de aumentar o seu poder aquisitivo, te deixa desempregado. Será que foi claro? Então, se depois disso tudo você não quiser pesquisar, não quiser se informar e continuar repetindo por aí que Bolsonaro não sabe nada sobre economia, apesar dos acertos dele, ele fechou um acordo de livre mercado com a União Europeia, ele se tornou presidente do Mercosul, ele vem se aproximando muito dos Estados Unidos para captar investidores aqui para o país. Então, assim, se você continuar com esse discurso, cuidado para não passar vergonha das pessoas perceberem que, na verdade, não é o Bolsonaro que não entende de economia, porque ele vem acertando. Pode ser que quem não entenda seja você.